Rapidamente, só explicar a nossa série. Talvez você está nos visitando hoje aí pela primeira vez. E eu estou tentando falar que muitas vezes a igreja ela está adorando ídolos. Eu citei nos últimos 2 cultos o templo do Senhor, lá no Antigo Testamento, naquela época em que Josias estava restaurando o templo. Por quê? Dentro do templo havia casas de prostitutas cultuais. Veja o tamanho da aberração que era isso. Havia imagens, havia idolatria ali no templo. E muitas vezes você pode ser tentado a pensar que isso não acontece mais. Mas isso é um engano. Isso é um engano. Há um ídolo sendo adorado em grande parte das igrejas evangélicas e cristãs de nosso país. Esse ídolo se chama esquerdismo. Muitas vezes, cristãos estão reproduzindo valores esquerdistas, mas crendo de todo o coração que aqueles valores são cristãos. Na semana passada, por exemplo, eu dei o meu próprio exemplo de que muitas vezes eu estava lá dizendo que o direito de se defender, a ideia de se defender, isso não está na Bíblia. Nós não temos que nos defender. Um cristão não pode andar armado. E eu acreditava de verdade que isso era correto. E eu tentei mostrar na pregação de semana passada que isso é uma doutrina esquerdista. E de qualquer governo totalitário. E hoje eu vou começar falando sobre feminismo. Vou fazer algumas pregações sobre feminismo. Porque o feminismo é a esquerda. O feminismo é a esquerda. E eu quero começar então lendo este texto aqui. Efésios capítulo 5, versículo 25, para mostrar que muitas mulheres têm uma atitude muito errada em relação ao trabalho, em relação à criação de filhos. Elas pensam que as atitudes delas correspondem à fé cristã, mas não correspondem. Pelo contrário, fazem eco a doutrinas esquerdistas. E é o que eu vou tentar mostrar ao longo desses domingos aí. Efésios capítulo 5, versículo 25. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Maridos, amem suas mulheres, assim como Jesus amou a noiva dele, a esposa dele, a igreja. O texto aqui, Paulo diz que os homens devem amar suas esposas assim como Jesus amou a sua esposa. Como Jesus amou a sua esposa, morrendo por ela. Eu vou tentar mostrar para vocês que isso tem acontecido literalmente ao longo de toda a civilização humana. Homens morrendo por mulheres. Essa tem sido a regra. E eu quero tentar mostrar para você que, diferentemente do que as feministas dizem, as mulheres é que são o sexo privilegiado. Elas é que têm obtido privilégios ao longo de toda a história, mas por um propósito especificamente, claro, que eu vou tentar mostrar aqui. Na doutrina de Karl Marx acreditava que havia uma luta de classes movendo o mundo. É o que ele afirmava. A luta de classes move o mundo. Na época dele, a briga entre as classes se resumia em os burgueses e o proletariado, os ricos e os operários. Mas Karl Marx acreditava também que os operários, o proletariado, iria fazer a revolução, implantar a revolução socialista. Mas eles, de maneira alguma, aceitaram esse chamado e eles não fizeram isso. Eles não se uniram em classes, de maneira alguma. Por isso, houve uma crise no meio comunista. E começaram a surgir os movimentos revisionistas para tentar reinterpretar Marx, para tentar entender por que os operários não aceitaram o seu chamado e não fizeram a revolução. E daí então, surgiram vários movimentos, a Escola de Frankfurt, Gramsci, a social-democracia, o socialismo fabiano, com suas diferenças, mas com suas semelhanças também. E aí, é desse pacote que surge o que a gente chama hoje de esquerda. Se, para Karl Marx, os operários iriam fazer a revolução, para a esquerda, o exército que eles vão convocar não é mais o operário, são as minorias, são os marginalizados. Por exemplo, os negros, as mulheres, os índios. Está vendo? Há uma luta de classes agora. Não é mais o burguês e o proletariado. Agora é entre o homem e a mulher. Entre o branco e o negro.
entre o homem branco e os índios. De maneira que, se você quer vencer uma batalha, você precisa de um exército. Então, a esquerda convence todo esse povo de que eles são sempre vítimas, não importa a circunstância, que eles são oprimidos e que eles precisam de um salvador. Que será quem? A esquerda, o Estado. O Estado. Veja, é claro que a maldade não está relacionada a uma classe. Quem mais matou o índio no Brasil foram os índios. A palavra mingau é de origem tupinambá, porque os tupinambás matavam seus inimigos e arrancavam as vísceras de seus inimigos e comiam. E chamavam de mingau. Você não vai esquecer disso, hein? Negros escravizaram negros na sociedade brasileira. Quando um negro conseguia sua libertação e ia galgando alguma posição na sociedade, o ápice para aquele negro era comprar outro negro. Negros venderam negros na África. A escravidão negra foi a última. Mas não é verdade que apenas os negros foram escravizados. A palavra escravo vem de eslavo. Eslavo era um povo europeu que foi escravizado. Os judeus foram escravizados. Os brancos foram escravizados desde sempre. Mas a ideia é essa. Os homens brancos odeiam os negros. Todos eles. Por que essa narrativa fraudulenta? Se você quer ser um salvador, você precisa de uma vítima. Você precisa de uma vítima. E o mesmo se dá também em relação aos homens e às mulheres. A doutrina feminista declara que os homens historicamente apenas se aproveitaram e oprimiram as mulheres. Isso é uma desgraça. Isso é uma desgraça e muitas cristãs acreditam nisso. Muitas cristãs acreditam nisso. Quando eu tive meu primeiro filho, depois a minha esposa ficou grávida do meu segundo filho, que é uma menina. Quando eu contei isso para uma mocinha cristã, que frequentava a igreja há alguns anos, mas também frequentava um colégio particular há muitos anos, eu disse, o sexo do meu bebê é uma menina. E ela disse assim para mim, ai pastor, não fica triste não. Não é tão ruim assim. Mas quem disse que eu penso isso? Você pensa isso. Porque aquele seu professor colocou isso na sua cabeça, que você é vítima e que todos nós odiamos as mulheres. Isso não é verdade. Nós desejamos desde o princípio ter uma menina. Quantas vezes eu vejo mulheres cristãs dizendo para suas filhas, estude para não depender de homem algum. Veja, qual a porcentagem de chance de sucesso para uma mulher que já entra num casamento vendo o seu marido como seu inimigo? Isso a gente ouve da boca de mulheres cristãs. Como um casamento pode dar certo? Com essa doutrina feminista que nos joga um contra os outros. Não é possível. Sendo assim, eu vou tentar mostrar para você, em primeiro lugar, que as feministas clássicas principalmente, elas vieram de lares destruídos. Simone de Beauvoir, por exemplo, o pai dela dizia para ela constantemente, eu queria ter um filho homem. Beth Friedan, que escreveu o livro A Mística Feminina na década de 60 e foi um clássico para comissionar as mulheres a saírem de seus lares. O casamento dela foi um desastre, ela espancava seu marido batia nela. E veja o que ela disse sobre sua mãe em um de seus livros. Não importava como eu me arrumasse, a minha mãe me fazia me sentir desarrumada, desajeitada, inválida, malcriada e feia. Gloria Steinem, a mãe dela, era doida. Ia e saía de sanatórios. Seus pais se divorciaram quando ela tinha 10 anos. Virginia Woolf tinha problemas emocionais. Foi abusada por um de seus meio-irmãos. Este é o cenário dessas mulheres. Famílias destruídas, onde não havia um pingo de amor. Mas veja bem, a cura para lares destruídos não é a destruição de todos os lares, como essas mulheres pregaram. Muitas delas diziam, um bebê deveria ser morto ao nascer. Eu não sei como é que ela imaginava que ela sobreviveria então, né? Elas pregaram sistematicamente, vou mostrar isso para você ao longo das pregações,
o quanto que elas viam a família com total repúdio. Já que a minha foi destruída, que todas as outras também sejam. A cura para um lar ruim não é a destruição de todos os outros. A cura para uma família desestruturada não está no feminismo, está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele pode pegar a desgraça e transformar em algo que glorifique o seu nome. É o que eu vou tentar mostrar para você. Veja uma citação de Susana Wencker para tentar resumir o que é o feminismo, em 2 preceitos. A doutrina feminista é o seguinte, que as mulheres são vítimas de um patriarcado, ou seja, de uma dominação masculina. E, portanto, não têm direitos civis básicos e que não há diferenças reais entre mulheres e homens, além de suas partes privadas. Essas são as 2 doutrinas feministas. De maneira bem resumida, são essas 2. Primeiro, as mulheres são oprimidas pelos homens. Segunda, não há diferença alguma entre o homem e uma mulher, a não ser suas partes íntimas. Essas 2 doutrinas mentirosas são uma desgraça. Simone de Beauvoir disse o seguinte: a mulher sempre foi, se não escrava do homem, ao menos sua vassala. Os 2 sexos nunca partilharam o mundo em igualdade de condições. Não há nada mais mentiroso do que isso. E eu vou tentar mostrar isso para você, através de algumas mentiras feministas. Primeira mentira feminista, que as mulheres gregas eram confinadas. Elas citam os tempos antigos para dizer, olha, lá no livro de Xenofonte falou sobre mulheres que ficavam reclusas. E elas diziam, tá vendo? Desde sempre as mulheres foram oprimidas. Isso não é verdade. Nós temos relatos fartos na literatura grega, sobre a história grega, de que as mulheres não ficavam confinadas em seus lares. As fêmeas e as mulheres na mitologia não ficavam confinadas. Nos relatos épicos, nós temos algo bem diferente. Você deve ter assistido Troia, que é baseado na Ilíada de Homero. Lembra lá o Aquiles, o Brad Pitt, quando ele grita, Heitor! E chama Heitor para um desafio? Lembra? As mulheres todas ali assistindo. Na Ilíada de Homero era assim mesmo. Helena assiste seus maridos brigarem dos muros da cidade. A mãe de Heitor também, juntamente com as damas. A gente tem relatos de gregas ajudando na lavoura, buscando água, trabalhando como parteiras. Nas obras de arte dos gregos, as mulheres estão em várias atuações. Nós temos também o relato de sacerdotisas. Não é verdade que as mulheres gregas ficaram confinadas. Segunda mentira, que as mulheres historicamente foram sempre desprezadas. E é impressionante como que até pastores acreditam nisso. Eu não nego que em algumas épocas e em alguns lugares, como por exemplo no Oriente Médio, que as feministas não falam nada. Você já viu alguma feminista falando das condições que as mulheres vivem lá no Oriente Médio, nos países islâmicos? Já reparou que elas nunca criticam? Lá sim as mulheres sofrem, mas não há um pio. Mas infelizmente até muitos cristãos acreditam nessa balela. Eu ouvi muitas vezes da boca de pastor falando o seguinte, que na cultura judaica, se uma mulher caísse numa vala, num buraco, e um cavalo também caísse, eles salvavam o cavalo e deixavam a mulher. Até pastor, eu já ouvi dizendo várias vezes essa frase. Será que é verdade? Será? Vejamos um exemplo apenas, da própria Escritura, da cultura judaica. Um levita teve sua mulher estuprada. Esse levita, então, a mulher dele morreu, ele picotou sua mulher e distribuiu os pedaços dela por toda a nação, convocando o povo a vingar a sua mulher, diante do ultraje que havia sido feito contra ela. Sabe o que aconteceu? Houve uma guerra civil no país. 65 mil pessoas morreram para vingar uma única mulher. Uma única mulher. No livro Guerra aos Homens, Susana Wencker diz o seguinte: como as mulheres eram consideradas inferiores se os homens levantavam-se diante delas e eram comissionados a morrer por elas. E ela continua. Os homens
Os homens eram respeitosos e temerosos em relação às mulheres. Isso soa falso? É porque te disseram que os homens têm a melhor parte e que os homens levavam vidas excitantes no trabalho, enquanto as mulheres estavam presas com as crianças. Você já viu um bebê? Você acha mesmo que existe algo mais espetacular do que ver o desenvolvimento de um bebê? Você tem sérios problemas cognitivos. Você tem um sério problema de inteligência. Não há nada mais espetacular que isso. Os homens não ficaram com a melhor parte. No navio Titanic, quando ele afundou, quem foi salvo? Mulheres e crianças primeiro. Sempre assim. O Hamas é um grupo terrorista que atua lá na Palestina, tentando tomar Israel. Sabe o que o Hamas faz? O Hamas sabe que Israel possui alta tecnologia, a ponto de conseguir olhar, ver um prédio e saber se há mulheres e crianças ali dentro. Portanto, quando Israel quer investir contra o Hamas, sabe o que o Hamas faz? Enche o prédio de mulheres e crianças. E aí Israel aborta a missão. É engraçado que acontece um caso de estupro, muitas mulheres feministas dizem, há uma cultura de estupro no Brasil. Por quê? Mais uma vez, a velha lenga-lenga que os homens odeiam as mulheres. Há uma cultura de estupro. Mentira, não há. Não há. Até os piores homens deste país não aceitam o estupro. Esse rapaz que estuprou a menina de 10 anos, ele não está na mesma cela que os outros presos, porque eles não aceitam. Pensa nisso, gente. Pensa nisso. Está ali a comunidade. A comunidade dos presos ali. Aí chega um cara, aí ele pergunta, o que você fez? Rapaz, trucidei um cara, o desossei como desossa um frango. O cara diz, é dos nossos, entra. Você, matei 10, pus o cara nos pneus, meti fogo, decapitei, entra. Você, estupro, desgraçado, aqui você não fica. Há uma cultura de estupro? Pastor, e homens que batem em mulheres? Eles não batem porque as mulheres são mulheres. Eles batem porque elas são mais fracas. Eles são babacas. É diferente. Não é porque eles têm ódio das mulheres. Eles são imbecis, são fracos. Batem e bateriam em qualquer um mais fraco que eles, porque são covardes. Uma vez, eu cheguei para assistir meu filho jogando futebol. E aí, o povão estava lá, na beira do alambrado. Povão mesmo, falando palavrão, tomando cerveja. Mas, quando eu cheguei, o povo já parou um pouquinho de falar palavrão, né? Viu que era o pastor. Ô, pastor. Ó, pastor. E aí um rapaz, não havia cadeira, a gente estava do lado ali, mas tinha um cara que estava sentado numa cadeira. Foi super respeitoso comigo. Ô, pastor, tudo bem? Bom, senhor aí. Mas, quando chegou uma mulher, meu amigo, aí que o ambiente ficou bom mesmo. E não apenas ele tratou com respeito, como já saiu da hora da cadeira e falou, pode sentar aqui. Não tinha educação, pedigree, nada não. Um homem comum. Homem comum. Terceiro, a mentira de que as mulheres ganham menos. Eu já citei várias vezes aqui para vocês o exemplo do Neymar e da Marta, que eles ficam repetindo aí, os jornalistas. A Marta ganha menos fazendo a mesma coisa que o Neymar. Não, não faz. Não faz a mesma coisa que o Neymar. Não. Não faz. Não faz. E a prova disso é que ela não atrai público. Essa é a questão. Essa é a questão. O Neymar ganha mais porque ele atrai público. As pessoas querem assistir ao Neymar. Pagam R$ 400 para assistir ao Neymar. As pessoas não querem assistir à Marta. Por quê? Porque o futebol feminino é de baixa qualidade. A mulher, né? A mulher chuta. Na Copa do Mundo isso. Pá! Chutou. A bola entrou. 3 horas depois a mulher pula. Olha o reflexo. Porque essa é uma questão biológica.
As mulheres são mais fracas fisicamente. É por isso o futebol é mais rápido, é mais veloz, é mais ágil. É um fato. É óbvio também que as mulheres não reclamam que modelos homens ganham infinitamente menos do que as modelos femininas. Elas também não falam nada disso. Você já viu alguma feminista dizendo isso? Poxa, que injustiça, hein? A Gisele Bündchen lá ganha uma monstruosidade de dinheiro e um modelo homem não ganha nada. É porque, gente, quem quer ver homem bonito, gente? Fala a verdade. A não ser quem é, né? A mulher é um negócio espetacular. Todo mundo quer ver uma mulher bonita. Uma mulher bonita, todo mundo quer ver. Uma mulher quer ver uma mulher bonita e um homem quer ver também. É assim. Porque a mulher, você tem uma coisa que é intrínseca a ela, é a beleza. Um homem bonito é feio. Mas não, elas não falam. Aí elas pegam, mas médicas ganham menos que os médicos. Mas pegam os dados brutos. Espera aí. Se você pegar apenas dessa maneira, é verdade. Mas você tinha que pegar as opções, as especialidades que essas mulheres escolhem. A maioria escolhe pediatria. Por quê? Por quê? Por quê? Por que será? Por quê? Ganha menos. Mas há poucas mulheres em cargos executivos. Porque não querem. Executivos costumam trabalhar 15, 16 horas, viajar. Mulheres com seu instinto feminino, maternal, querem ficar mais próximas da prole. Por isso, geralmente não querem esses cargos. São poucas que querem. Essa é a constatação óbvia. Óbvia. Na sua fábrica, uma mulher fazendo o mesmo que um homem ganha menos? Isso é ridículo. Não é verdadeiro. Não é verdadeiro. O feminismo ele é contrário ao capitalismo. Por quê? Porque o feminismo é de esquerda. Elas dizem, o capitalismo visa apenas o lucro. Não fecha essa conta. Veja a primeira declaração. O capitalismo visa apenas o lucro. Nós temos que lutar contra esse sistema opressor. Ora, o capitalismo visa apenas o lucro, mas o sistema capitalista paga menos para as mulheres. Se é verdade isso, ora, então o melhor seria fazer o seguinte, apenas contratar mulheres, já que elas fazem as mesmas coisas, só que elas ganham menos. É mentira. É ridículo. É ridículo. As opções das mulheres, as opções que as suas escolhas têm a ver com um ambiente machista ou têm a ver com suas características femininas? Como, por exemplo, as mulheres costumam não escolher serviços insalubres. Aqui na nossa cidade, eu não sei se era uma companhia elétrica ou de saneamento, mas alguns funcionários estavam descendo bueiro lá para ver sei lá o quê. E aí, alguma substância química estava saindo por ali, eles não perceberam, e o cara entrava, pum, desmaiava. E ficava exalando aquilo lá. Aí o segundo, pum, morria. Um rapaz que me ajuda aqui com alguma parte do som do teclado, ele me mostrou assim, ele levantou a camisa, tem quase um notebook dentro dele aqui, porque ele caiu de 4, 5 metros, sei lá, trabalhando, caiu, e ele tem uma dor, ele esmagou o nervo, sei lá o quê, e ele sente dor constantemente. E aí o médico deu uma solução para ele, enfiou um notebook aqui dentro dele, que enviava informações lá para o cérebro dele, para enganar o cérebro, para ele não sentir dor. Rompeu todos os ligamentos. É comum você ouvir histórias dessas em relação às mulheres? Não, porque elas geralmente não estão lá, subindo 4 metros de altura. Não estão. Não é verdade que as mulheres ganham menos. Quarta mentira. Os homens puniram a mulher, deixando-a fora do mercado de trabalho. Não há nada mais falso do que isso. Ana Prestes, uma comunista, ela fez um poema. De uma pesquisa escolar, este poema nasceu. Qual o sentido de ser mulher? Pensa você, também penso eu. Na história da humanidade já houve muita confusão, mas sempre que busco os atores, vejo homens, mulheres não. Que coisa, hein? Será que
a mulher se esconde das páginas da história? Ou será que são os homens que não dividem a vitória? Malvadões. Seus canalhas, não deixaram a gente ir lá morrer, levar um tiro na cabeça e ser estuprada lá na guerra, hein? Seus canalhas. Os homens deixaram a mulher de fora do mercado de trabalho? Queridas, sexta-feira é o dia mais feliz para o homem, por quê? Porque ele volta para casa. Trabalho, em grego, é ponos, e significa sofrimento. Tanto é que Hércules foi punido com 12, por conta de um erro, foi punido com 12 ponos, 12 trabalhos terríveis, como por exemplo vencer o leão de Nemeia, invencível. Em latim, a palavra trabalho também tem uma conotação negativa. Na cultura judaico-cristã, também. Deus diz para Adão: agora, meu querido, o trabalho vai ter suor. Todo o trabalho vai ter suor. Sempre tem uma conotação negativa. Mesmo na Reforma Protestante, você tem uma leve mudança aí. Leve não, radical mudança. Uma perspectiva bem diferente. Os reformadores pregavam que não apenas aqueles que pregam a palavra têm uma vocação, mas qualquer trabalho feito para a glória de Deus é uma vocação. Então, uma nova perspectiva foi empregada ao trabalho. E daí, então, muitos começaram a dizer: olha, o trabalho dignifica o homem. Mas dignifica por quê? Porque é sofrimento. Porque molda. O sofrimento molda você. Mesmo na Reforma Protestante, que pregava uma ideia mais positiva em relação ao trabalho por conta da visão de vocação, mesmo eles não diziam que o trabalho era legal. Não, por meio desta coisa cheia de suor, eles podiam sim glorificar a Deus. Mas continuava sendo fardo. Sempre foi. No Antigo Egito, quem era mula de carga? Quem cavava canais? Quem construía estrada? Quem carregava blocos de pedras pesadíssimos? Quem morreu nas construções das grandes obras da história antiga? Da história. Muralha da China, aquelas pirâmides. As mulheres sempre foram mantidas longe dos trabalhos mais horríveis. Sempre. Mulher fazendo serviço de homem, geralmente é por necessidade. Geralmente por necessidade. Por exemplo, Alex Tocqueville, falando sobre a democracia na América, seu livro clássico, ele diz: nenhuma mulher, as mulheres não eram comissionadas a ir para a lavoura, disse Tocqueville. Não eram. Elas ficavam em casa. Ficavam em casa. Você pensa, por quê? Porque eles queriam a manutenção da prole. Assim como, por exemplo, no período paleolítico, onde o homem se ocupava da caça apenas e da coleta. O homem não falava: não, tem que ser justo isso aqui. Vamos eu e você, pega o Juninho aí. Vamos lá para o meio do mato caçar lá a capivara, lá o porco selvagem. Ora, se eles fizessem isso, nós estaríamos extintos. Eles não ficavam pensando essa estupidez que homens e mulheres pensam hoje. Eles queriam a manutenção da prole. Então eles pensavam: eu sou mais forte, então é óbvio que sou eu quem tem que ir. E vocês são mais frágeis fisicamente, mas vocês têm outras aptidões. Vocês nasceram com o dom de cuidar de gente. Pode ver um homem e carrega cimento o dia inteiro. Pega o menino, 10 minutos, no colo. Hernia de disco, não é? É um dom. É um dom. É um dom. Era assim que os homens pensavam. Eles não estavam em briga um com a sua esposa. Não, eles sabiam que eles eram um time. E então, eles eram diferentes e cada um ficava em sua atribuição. E o time vencia. Mas hoje não. Hoje nós estamos quebrando o pau. Como eu disse, as mulheres trabalhavam nesses serviços horríveis apenas por necessidade. As mulheres pobres iam para a lavoura. As mulheres prósperas não falavam: que injustiça, hein? A gente bem que podia estar lá pegando na enxada, fazendo calo na mão, hein? Estamos aqui, esses maridos opressores. Ei, aquele sol, meio-dia, a pino. Delícia, hein? Não, elas não falavam isso, de maneira alguma.
De maneira alguma. Você já viu aquela foto da Rose rebitadeira? Símbolo do feminismo? A mulher assim, ó. Gente. Você não nota que o feminismo é tão falso? É justamente o que uma mulher não é. Ela não é forte. A Bíblia diz isso. Mas você precisa da Bíblia? Você precisa mesmo? Tende consideração para com a mulher por ser parte mais frágil. Fisicamente. E emocionalmente também. É fato isso. Não adianta você negar. É assim que nós somos. Essa é a natureza. Tá lá. Aquilo ali, essa imagem, na realidade, ela surge durante a Segunda Guerra Mundial. Porque os homens foram para a guerra. Por isso as mulheres tiveram que ir ocupar as vagas, os postos que ficaram vagos no mercado de trabalho. Muitas foram fabricar munições. Mas, por que foram? Por conta de uma calamidade, meu querido. Por isso elas foram. Por necessidade. Acabando a guerra, elas voltaram para casa. Entretanto, mesmo as que foram para o mercado de trabalho, das 106 mil mulheres que foram empregadas nas ferrovias americanas, apenas 250 trabalhavam nas ferrovias propriamente ditas. Que coisa. Que coisa. Sabe, as feministas, elas se vangloriam de dizer que elas conquistaram o direito para que as mulheres trabalhassem. Isso é mentira também. É verdade que elas convenceram as mulheres a ficarem lá. Mas uma máquina de lavar fez muito mais por todas as mulheres do que qualquer feminista. Você pensa que é uma bobeira? Como uma mulher tinha que fazer para lavar roupa antigamente? Ir lá longe. Não tinha água encanada. Tinha que ir longe, pegar a roupa. Gente, era um dia todo. A tecnologia fez com que a mulher tivesse muito mais tempo. Thomas Edison fez muito mais por qualquer mulher do que qualquer feminista. Essa é a verdade. Além disso, a Revolução Industrial, o avanço tecnológico, tornou vários trabalhos mais a menos. Exemplo, meu tio, ele começou a trabalhar aqui na BASF há uns 40 anos. Não havia o maquinário. Meu tio é fortão, ele tem 65 anos, mas o braço dele é uma tora. Então ele estava lá no dia, né, pedindo emprego, uma fila de homens e escolheram meu tio. Por quê? Porque ele era forte, precisava de força. Mas hoje não. O que ele fazia no muque, hoje é um botãozinho, meu amigo. Tem uma empilhadeira lá. Hoje uma mulher pode ocupar essa vaga. Antes ela não podia. A tecnologia fez muito pelas mulheres. As feministas não fizeram nada. Apenas tornaram a vida delas um inferno. E vou tentar explicar isso nas próximas pregações, inclusive o divórcio, tão aclamado por tantos, que é uma desgraça. Tem muito a ver com elas também. Muito a ver. Quinta mentira, de que a vida sempre foi muito mais difícil para a mulher. A vida sempre foi difícil para todo mundo. Mas para os homens, com certeza, ela foi muito mais difícil. Ela é muito mais difícil. Machos morrendo pelas fêmeas, literalmente, tanto no reino animal, quanto entre nós, homens. É a regra. É a regra. No livro O Sexo Privilegiado, o autor diz: o espetáculo de jovens machos se sacrificando para defender as fêmeas. O espetáculo, é isso. Essa é a regra. Veja, por exemplo, a iniciação dos espartanos. O menininho. Como que os meninos eram iniciados? Bolacha na orelha do cara. Batiam nele até o moleque desmaiar. No próprio livro O Sexo Privilegiado, ele fala de um caso na Arábia que foi testemunhado por uma pessoa que ele relata ali no livro. O cara ia se casar, para mostrar que era macho, circuncidava o cara sem anestesia na frente da mulher ali. E se o cara fraquejasse, a mulher tinha o direito de acabar o casamento ali mesmo. Imagina, gente. Você quer continuar com ela? Aí ele desmaia. Ai, gente, que coisa. Você, homem, como costuma ser os rituais de iniciação na academia, num time de futebol? Vou contar os meus. Você fazia uma filinha assim,
E o carinha passava no corredor da morte ali, só bicuda. Pá, pá, pá. E se reclamasse, meu amigo, hã? Como que costuma ser aí os trotes aí em faculdade com os homens? Arrebenta o carinha. É assim. Um homem chega em um lugar, nossa, o negócio é feio. É osso. Como costuma ser com as mulheres? A mulher chega, como é que... Amiga, que bom! Não é? Um jogador do Palmeiras, não é mais do Palmeiras, é o Rafael Guedes. Ele fizeram o batismo nele lá, rapaz, só bicuda no carinha. Só bicuda, o rapaz ficou revoltado. Só jogador forte, né? Pau, pau, pau. Não há mulheres em lugares precários. Você já reparou isso? Não há. Países novos. Países que estão se construindo, sendo construídos do nada. Não há mulheres ali. Não há mulheres ali. Jazidas de minério? Não há mulheres. Serra Pelada? Lembra? Década de 80? Mais de 100 mil pessoas. Só homens. Se você já assistiu até o filme, tinha lá uma espécie de uma cidadezinha ali do lado. Recheado de prostituta. Por quê? Porque não havia mulher. Os homens não levavam as mulheres para lugares precários. Nunca levaram. Nunca. Havia mortes constantes por violência. Calor intenso, sujeira, soterramento era comum. O mercúrio usado para separar o ouro de outros metais era extremamente tóxico. Doença de pele, problemas de coluna. Muitos tinham que carregar morro acima, terra, 35 quilos. Quase um saco de cimento, gente. Morro acima. Não havia mulheres lá. Violência. A violência. De cada 10 vítimas de assassinato, 9 são homens. 9 são homens. A expectativa de vida de um homem, 71 anos. Da mulher, 78. Mas as mulheres se aposentam mais cedo. No exército. Em muitos lugares do mundo, se o homem se negasse a ir para a batalha, para a guerra, ele era morto. Se um homem comissionasse uma mulher para a batalha, ele é que era morto. Em Israel, o alistamento é obrigatório para ambos, mulheres e homens. Aí, meu amigo, aí você percebe que o privilégio é maior. Sabe por quê? Se uma mulher se negar a servir ao exército por motivo religioso, está dispensada. Não precisa provar nada, não. Só chegar lá e falar, eu não creio que guerra é de Deus. Pode ir embora, minha filha. Na hora. Um homem chega lá e fala, eu não sei não, estou meio desconfortável com essa guerra aí. Pá! Melhorou? É assim. Dá um tapa na orelha dele, pronto, já arruma o rapaz. 22 meses para as mulheres, 36 para os homens. A partir de do ano 2000, eles permitiram que uma unidade de combate feminina. Uma mulher foi para o combate em 2001 e foi ferida. Sabe o que as feministas disseram? As mulheres devem fazer serviços com o cérebro. Entendeu ou não? Ou seja, os homens é que tem que morrer. A mulher fica no escritório. E está certo, é isso mesmo que a Bíblia diz. Nesse ponto eu concordo com as feministas. Há um memorial lá em Israel para os heróis de guerra. Não há o nome de uma mulher sequer. Os homens nunca comissionaram as mulheres para ir à guerra. Mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo. O homem foi chamado para morrer pela sua mulher. É o que diz a Escritura. É por isso, por exemplo, que a gente não tem pastor aqui. Não estamos retirando o privilégio. É um fardo. É uma vocação. E eu vou tentar mostrar para você nas próximas semanas por quê. Não estou aqui. Você acha que eu estou fazendo essa pregação aqui para reclamar? Para dizer, não aguento mais. É isso? Não, de maneira alguma. De maneira alguma. Eu quero que a minha prole prospere. Eu quero. Eu quero que os meus valores se perpetuem. Que o nome do meu Senhor se perpetue através de minha família. Eu não quero que a minha família entre em extinção. E por isso, os homens vão para o combate. E as mulheres também carregam o seu fardo. E assim o time inteiro vence. Não estou aqui para exigir que se arranque o fardo de nós. Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. O texto você não colocou, finalzinho. Eu vou ler para vocês o poema novamente.
da comunista. E aí eu me inspirei nela e fiz um também. De uma pesquisa escolar, este poema nasceu. Qual o sentido da mulher? Pensa você, também penso eu. Na história da humanidade já houve muita confusão. Mas sempre que busco os atores, vejo homens, mulheres não. Será que a mulher se esconde das páginas da história? Ou será que são os homens que não dividem a vitória? Ok, aí eu fiz o meu. De uma indignação com a mentira, este poema nasceu. Qual o sentido da mulher? Pensa você, responde o meu Deus. Na história da humanidade, nada foi mais óbvio que por causa das mulheres, muitos homens vieram a óbito. Se protegê-las é considerado machismo, aceitaremos tal infâmia com cavalheirismo. Esse é o meu. E essa é a verdade. Essa é a verdade. Aqueles homens canalhas não representam a totalidade dos homens. Se você veio de um lar destruído, o conserto para isso, não é a destruição de todos os lares. Não é. Não está no pensamento feminista. Está, em primeiro lugar, em Cristo Jesus, para sarar o seu coração de todas as mágoas daquele casamento frustrado, daquela família sem amor que você veio. Só Jesus Cristo pode curar você. Essas feministas não podem. O discurso delas vai apenas tornar você amargurada, angustiada e mal amada. E que se vê como vítima o tempo inteiro. Sempre com raiva de todo mundo, principalmente dos homens. Com um padrão altíssimo. Os homens nunca são bons o bastante. Você nunca vai ser feliz assim. Você nunca será feliz no colo dessas feministas. Encontre repouso em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Ele vai transformar suas tragédias, seus sofrimentos, suas mágoas, suas angústias em alguma coisa que glorifique o nome dEle. Porque Ele não transforma apenas água em vinho. Ele também transforma sofrimento em glória para o seu nome e bem para mim e para você. Ouça o que a fé cristã tem a dizer para você. E deixe de lado tudo isso que você ouviu a vida inteira, na boquinha da Ana Maria Braga, do William Bonner, da Fátima Bernardes, da Anitta e do mundo inteiro. E responda-me se você é mais feliz. Não é, garanto que não. Sabe por quê? Porque você está negando a sua natureza quando você segue um discurso feminista. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus pegue nossas vidas, transforme nossas angústias, restaure nossas vidas e possa fazer de nossa família um lugar cheio de amor e bênção, porque não há nada mais espetacular, como disse Chesterton. A coisa mais extraordinária que existe é um homem comum, com uma mulher comum e seus filhos comuns. Não há nada mais espetacular do que isso. Vamos ficar de pé.